Seja muito bem-vindo, então, Luiz. Seja muito bem-vindo, Duda. Muito obrigada. Obrigado pela presença, pela disponibilidade de estar aqui para bater esse papo com a gente, conversar, mostrar um pouco do que vocês conhecem, de como vocês conhecem, como que foi a trajetória de vocês até aqui. Certeza. E a gente já vai começar esse papo falando agora. Quero saber de você, Luiz. Vou começar em você. Vamos lá. Vou começar em você porque eu tô vendo esse anel de caveira aí invocado. Então, guia. E aí? A guia. Então, vamos lá. Antes da gente começar, somos muito novos no caminho da espiritualidade, mas temos vivência desde sempre. Eu tive passagem na Umbanda, no Candomblé, um pezinho dentro da Quimbanda também. Mas o meu início foi dentro da terapia quantiônica, e hoje já me distanciei disso por conta dos furos, não estamos aqui para atacar ninguém, mas cada um se sente bem aonde lhe faz bem. Sim. E a minha jornada começa como uma criança um tanto quanto complicada. Eu morei em fazenda 12 anos da minha vida, e morei numa fazenda que foi colonizada pelos portugueses. Então, tipo assim, a casa onde a gente morava tinha lareira, tinha uma senzala, 100 metros da casa, e eu fui uma criança, até hoje sou um médium visual e muito sensitivo. Então, pra mim foi muito complicado essa infância onde os meus pais foram católicos e não tinham a melhor das ferramentas pra me ajudar, entendeu? E ali eu via muita coisa. Meus primeiros contatos com a espiritualidade começou ali. E eu vou fazer um link aqui, que mais pra frente a gente vai falar sobre isso, das almas suicidas, que eu tô desenvolvendo um estudo em cima. Porque essas almas suicidas me procuravam quando criança, lógico que quando criança eu não entendia que eram elas. Só que eu via almas enforcadas, espíritos enforcados, debilitados em determinados lugares. E aquilo me chamava muita atenção e tinha um impacto muito grande na minha vida. Tanto que minha mãe comenta sobre que aos 5 anos, ali dos 5 para 6 anos, eu fui uma criança que comentava sobre a vontade de me matar. Caraca. Sendo muito criança. É muito forte, né? Uma criança, Sim. na verdade. Se eu começar a me emocionar aqui, tá tudo bem. Não tem problema, não. A gente pode continuar, porque até hoje é muito sensível. E foi uma sensação de se sentir sozinho. Porque eu morava em fazenda, não tinha muitos amigos ali. Tem vizinho ali, você pá. entendeu? Os meus amigos eram... Os assim, animais. Os animais, o cachorrinho, o gatinho, os espíritos até então. É verdade. E brincava sozinho, aquela coisa toda. E foi se desenvolvendo em cima disso. A minha jornada dentro da espiritualidade começou porque, como eu não tive um acompanhamento breve da infância, na hora que eu cheguei na minha adolescência, para começo da fase adulta, eu cheguei uma pessoa totalmente debilitada, por não entender. Tinha muitas influências do espiritual e não tinha ninguém que pudesse me explicar, Sim. que pudesse me dar um suporte. E aí foi quando eu conheci a terapia quantiônica e comecei dali a entender um pouco sobre a espiritualidade, sobre 7 chakras, que é o conhecimento base para regressão de vidas passadas, para o trampo que a gente faz com o tarô, para o trabalho que a gente faz para o desenvolvimento da nossa própria mediunidade. E aí tem uns casos. Vocês aí. trouxeram o tarô? Trouxemos Opa. o tarô também, pra gente tá apresentando aí. Loucura. E aí tive passagens dentro da Umbanda, Candomblé e Quimbanda, foram passagens muito rápidas. Quem teve muito mais tempo foi a Duda. E quem me ajudou no meu desenvolvimento foi essa linda, maravilhosa pessoa. E a gente saiu das religiões justamente porque a gente tinha a necessidade de trabalhar a espiritualidade de uma forma que não estivesse dentro das amarras sociais e paradões que a gente tem ali dentro das religiões. Não que sejam religiões limitantes, de forma nenhuma. Cada um se sente bem trabalhando de uma forma. E a minha espiritualidade pedia para que eu desenvolvesse o trabalho que eles já vinham no passado, que vinha da minha família, só que eu não tinha noção. Cara, eu comecei a cuidar da espiritualidade em 2020. É muito recente pra mim. Só que desde os meus 5 anos de idade, foi sofrendo com isso. Então, na hora que eu sentei pra estudar e me empenhei, me entreguei totalmente à espiritualidade, o conhecimento fluiu muito rápido, porque a gente caiu de cabeça. E aí eu já tinha uma bagagem que, tipo assim, eu sei tudo que aconteceu na minha vida, mas eu não compreendo. Na hora que a espiritualidade entrou, parecia que um quebra-cabeça tava se formando na minha mente. Falei, pô, eu não tô doido. Tem mais gente que é doido igual eu. Tamo todo mundo junto. E a espiritualidade foi se mostrando muito presente, ajudando através da regressão de vidas passadas, as vidas das pessoas, através do tarô. E foi mudando a nossa vida. Legal, quero entender o seguinte, num ponto você falou que teve um pezinho na Quimbanda. Sim. Que pezinho que foi esse na Quimbanda? Um pezinho de conhecer.
A gente... Conhecer por conhecer. Iniciado. por falar. Não. De conhecer como um visitante, a gente ainda... Tá. Eu tenho muita afeição, gosto muito da Quimbanda. Então comecei a ir ali, colocar um pezinho pra Seu conhecer. veludo, né, vida? Seu Pede veludo, muito. meu Exu veludo pede muito. Copini é um grande mestre que trouxe essa visão pra mim. Os conteúdos dele me ajudaram muito a gostar desse meio. E o cuidado de Exu e Pombogira me levou pra Quimbanda, porque a minha espiritualidade não se permitia ser cuidado dentro do meio da Umbanda, daquele candomblé Umbanda, candomblé Quimbanda que a gente conhece hoje. E aí tive essa passagem. A Duda já não curte muito, mas foi breve, entende? Quando você diz que assim, é como se as suas entidades não coubessem nos cultos Isso. que você já praticava. Exatamente. Ali, Umbanda Candomblé. Exatamente. Mas por que você enxerga que a sua entidade caberia na Quimbanda? Justamente pelos fundamentos que ela pedia. Às vezes, por exemplo, dentro da Umbanda, como a gente conhece, Exu e Pombogira já tem uma gira distinta das outras entidades, por ser como traz a nomenclatura da linha de esquerda. Uhum. Só que a minha entidade pedia fundamentos que eu fui buscando, falei, pô, a Quimbanda permite ter esses fundamentos. A Quimbanda permite ter essas práticas. O culto livre, que a gente vai falar depois, que é essa saída da Quimbanda, que quase nem entrou, mas já se modificando, fez com que a gente pudesse também mesclar outras técnicas que não estão dentro das religiões afro, exatamente dizendo, e unificar isso dentro do que o meu espírito pede. Legal. Eu acho isso muito legal porque o meu espírito, ele é um ancestral meu. Ele tem um passado, ele teve práticas de culto à espiritualidade quando ele estava em vida, e a melhor ferramenta que eu pude para unificar essa minha ligação com ele foi dar ouvidos ao que ele me pedia. Dar ouvidos à história dele, às passagens de vida dele, para entender, cara, vamos supor que em outras vidas, meu Exu, ele cultuava Lúcifer, cultuava outras divindades, trabalhava com voodoo. Tô dando exemplos, tá? E trazer essa história para agora me ajuda a fazer o link entre Luiz Antônio dentro do plano físico com o Exu Veludo dentro do plano espiritual, unificando a minha essência com a minha ancestralidade. Somos partes do mesmo. Antes de mim veio muitas pessoas, veio muita gente que morreu para que a gente estivesse aqui. Então, tem a missão da minha família, tem tudo isso que teve essa necessidade de ter um olhar um pouquinho mais profundo para o que ele pedia. E como é que era esse teu contato com a tua entidade para você saber que os fundamentos que ela pedia era de Quimbanda? Era um contato auditivo? Era um contato visual? Ou era um contato em gira que você acaba incorporando e alguém cambonava? Como é que era? Sim. O meu contato com o Exu Veludo, ele se mostra de forma visual em alguns momentos que a energia está muito mais densa. Não é sempre. A grande maioria acontece através dos sonhos. Os sonhos Projeção astral ou sonho? Sonho e projeção astral. Eu vou depois fazer um link com o meu passado, que as projeções astrais começaram lá com 5 anos de idade. Você só não identificava só que era. Só não identificava. E aí tem essas diferenças. Os sonhos são embaralhados, são como uns enigmas que a gente precisa decifrar. Eu preciso acordar e anotar o sonho, tipo assim, depois você vai buscando cada fundamento daquele sonho. A projeção astral não, é clara. Quando ele precisa me levar para algum lugar, para ensinar alguma coisa que necessita que eu entenda todos os passos, é projeção astral. Então é um pouco maleável o que esse espírito faz na minha vida, entende? E muito ele conversa comigo, né? Sim. Porque A entidade dele conversa contigo. mais incorporado. Incorporado. Porque o Lu, ele é semiconsciente, quase inconsciente. E aí o Veludo, quando ele vem, ele conversa muito comigo. E aí muitas vezes depois eu vou passando tudo pro Lu. Você cambona com ele na hora pra ele conseguir passar o que aconteceu. Nem sempre eu anoto. Aí, Sim, às vezes é só um papo. Né? Sim. E criou-se um carinho muito grande por Exu Veludo, porque Exu Veludo, não o meu, outros Exu Veludo que passaram na vida dela falaram, ó, Exu Veludo na sua vida é um presente, vai aparecer mais. Aí ela me conheceu. Carrega Exu Veludo também. Depois você conta. Teve vários outros Exu Veludos aí que apareceram e que tiveram um impacto muito grande na sua vida, né? Muito. Duda, quem é você? Eita, eu? Bom, vamos lá. Eu também sempre tive uma questão mediúnica e não tão complexa quanto do Lu, né? Mas sempre tive. E eu vim de criação católica, de família católica. Mas com mais ou menos aí 18 anos...
eu tive muita vontade de conhecer a Umbanda. Fui até um terreiro por indicação de uma amiga minha e de lá eu não saí. Assim, fiquei por cerca de 3 anos nesse terreiro, que foi onde eu comecei o meu desenvolvimento mediúnico. Sou muito grata, fui muito feliz no tempo que eu fiquei lá. E foi lá onde eu conheci o primeiro Exu Veludo. Era uma casa de Exu Veludo, um veludo que eu tenho muito amor, muito carinho, que posteriormente o Lu teve a oportunidade de conhecer também. E eu saí por necessidade de conhecer mais o candomblé. Tá. Né? Ali na casa onde eu tava, não se tocava tanto candomblé, eu comecei a sentir um desejo... Famoso chamado, vamos dizer. Isso. E aí eu tive a oportunidade de ir em uma casa de candomblé em um outro estado, em que uma amiga minha morava. Me encantei, mas não pude permanecer nessa casa. Pela distância, por enfim, N questões. E então eu entrei para uma casa de candomblé na cidade onde eu morava, que eu também permaneci por cerca de 1 ano, que eu também tenho muito amor, muito carinho pelo lugar. E eu saí de lá quando eu me mudei para Ribeirão Preto, porque ficava muito difícil. E a gente conheceu então a nossa última Mãe de Santo, a última casa onde passamos de candomblé. E ficamos até pouco tempo atrás, quando a gente decidiu sair por querer seguir o caminho do oculto livre. Tá. Né? Por a gente entender que as nossas entidades estavam pedindo ali uma liberdade que a gente não conseguiria ter dentro de religião nenhuma. Vocês se viam como meio como um preso ali dentro. A Mãe de Santo, ela é uma pessoa excelente. Ela dava muita liberdade pra gente. Só que a gente via necessidade de entender questões além do candomblé. Sim. Eu, principalmente ali dentro da bruxaria, a pedido da Padilha, né? Compreender questões do ocultismo, o Lu de estudar mais a Quimbanda. Então a gente saiu em respeito ao próprio candomblé. Falar assim... Pô, a gente tá aqui e tá estudando 1 zilhão de outras coisas, não acho justo. Não tá focando, não que isso fosse um problema, nesse ponto aí falar, pô, acho que tem alguma coisa positiva. Sim. O fato seria, sei lá, mano, se realmente você ficasse tão aficionado numa parada que você não conseguisse enxergar, um palmo na tua frente, tá ligado? Você tá indo buscar conhecimento trabalhando dentro de uma religião. Isso. Sim. Né? E tipo, sei lá, se estivesse te fazendo bem, que é o principal, eu não vejo problema e a pessoa continua. Nessa época a gente começou a conflitar muito a questão de tempo das responsabilidades dentro do terreiro. A Duda fazendo faculdade, eu trabalhando, e dentro ali do terreiro, 1 zilhão de coisas ao mesmo tempo. Não cabia mais. Ou a gente escolheria partir e buscar o conhecimento, seguir a nossa jornada, ou a gente estaria ali dentro do candomblé. Então não foi uma saída complicada, tipo, a gente não gostava, ou só precisamos seguir o nosso caminho. Quando você fala que você começou a ter um pezinho na Quimbanda, você já tava junto com a Duda já? Já tava junto com a Duda. Foi recente. Foi recente, super recente. E como que foi pra vocês? Porque, pelo que eu vi, praticamente vocês estão ali juntos sempre ali. Você sabe que gera bastante atrito dentro de casa, isso? Sério? Nas nossas magias. Mas não atrito de briga. Sim. Atrito de... Tipo assim, esse fundamento é assim, assim, assado. Aí eu venho, dá pra usar de uma outra forma. A Duda fala sobre a sua simplicidade na sua magia. Minha magia é muito mais carregada. Gente, eu às vezes vou resolver um problema com 2 ervas e tá tudo bem, tá resolvido. Mas isso aí é como se fosse uma bruxaria natural. Você vai trabalhar na bruxaria, você vai trabalhar dessa forma, cara. Exatamente. Porque assim, são elementos da natureza que você tá usando pra conseguir manipular energia. E eu acho isso muito doido, porque às vezes a minha mente ela é parruda, tem que ter vários fundamentos ali, tal, porque a minha mente mesmo funciona assim, precisa de um passo a passo, de uma analogia, de um... Tem que ter um negócio organizado ali. Essa daqui vem, resolve o problema numa simplicidade que eu fico assim com aquela cara de bobão. Putz, meu, eu tô aqui, mó tempão preparando o negócio, ela vem, calma, faz assim, assado. Entendeu? Essa dualidade das duas forças, eu acho que faz a união do casal do tarô. Porque são 2 extremos, se for parar pra pensar. Olha a nossa energia, você consegue já perceber essa diferença na face. Na magia, a mesma coisa. Mas outra coisa interessante, aí pode ser a Duda que vai explicar. Casal do tarô, mas vocês têm outros tipos de trabalho e vocês trabalham com,
Pelo que eu tô vendo aqui, diversos pontos. Justamente esse culto livre, que eu vou querer entender melhor até depois. Mas por que então casal do tarô? Se vocês vão além do tarô? Então, eu vou explicar uma parte da minha história que eu ainda não expliquei pra explicar como a gente chegou no casal do tarô. Eu, quando comecei a faculdade em 2019, eu vendia doce para ajudar com a renda. Uhum. Quando chegou a pandemia... Que doce que você vendia? Eu vendia doce tipo de pote, sabe? Fala mesmo. Viajei aqui. O cara mandou uma brisadeira, tá ligado? Segue lá. Viajei. Mal. Caraca, coitado. Mete lá. Desculpa, viajei. Imagina. Ninguém faz. Eu não consigo... Quando começou a pandemia, eu precisei parar. Sim. Entendeu? Eu precisava arrumar ali outros tipos de renda. E nessa época, eu teve um dia que você começou a vender erva? Fuder. Orégano e afins, temperos. Tô brincando. Não, os temperos nenhum. Não, mentira. Aí eu fui numa loja de Umbanda um dia, fui comprar, tipo, um chapéu pro meu marinheiro. Um negócio nada a ver. Sim, você foi atrás de um chapéu especificamente, pronto. Quando eu cheguei lá, eu bati o olho num baralho, eu falei assim, eu acho que eu quero estudar isso daqui. Aí eu comprei, comecei a estudar o tarô, e desde então eu não parei nunca mais. Isso foi, tipo, no comecinho da pandemia. Aí eu comecei a usar os meus amigos de cobaia, né? Óbvio. Todo mundo faz isso. Eu jogava tarô pra todo mundo. E eu fiz um amigo em específico, ele era cético, não acreditava em nada. Eu fiz uma tiragem que bateu exatamente com tudo que ele estava vivendo. E até hoje ele joga carta comigo. Ele falou assim, Duda, você me fez acreditar em um negócio que eu não acreditava. Eu falei, eu acho que isso daqui tem potencial. É lógico, vamos pra cima, tio. Aí eu comecei a profissionalizar o negócio, comecei a jogar tarô, então a gente não se conhecia nessa época. E tornei aquilo uma profissão, né? Quando a gente se conheceu, eu jogava, ele estava estudando a terapia quantiônica. E quando foi mais ou menos no final do ano passado, começo desse ano, eu não dava mais conta de atender as minhas clientes. Porque a minha faculdade era em turno integral. Nossa. Então vinha cliente, muitas vezes eu não conseguia atender, ou eu ia conseguir atender a pessoa, tipo, daqui 1, 2 semanas. Sim. E às vezes a pessoa ansiosa, não quer esperar. A gente entende a ansiedade, né? A pessoa que busca o tarô ali quer, às vezes, uma resposta. Na hora, ele tá precisando da resposta, né, vamos dizer assim. E aí eu falei assim, vida, por que você não estuda, né? Eu sei que você vai ter afinidade, eu preciso que você atenda alguma das minhas clientes, se for uma coisa que você gosta. Ele começou a estudar e eu comecei a passar clientes para ele. E até então era só tarô. Sim. Então, na época, eu deixei o meu Instagram profissional, que era o Duda Gomes. E aí a gente criou o Tarô Eixo Veludo, que até então era o tarô respondido pelo Eixo Veludo. Mas quando eu deixei o meu Instagram, a gente decidiu que precisava ter a minha cara também. Sim. Então a gente colocou o Casal do Tarô. Porque até então éramos nós dois, a gente só jogava tarô, não fazia mais nada. Assim, né? Só jogava tarô, é bastante coisa. Sim, sim. A gente não fazia magias, a gente entrou nisso um pouco depois. E só que já conheciam a gente por Casal do Tarô, então achamos por bem melhor não mudar o nome. Ficou até hoje, hein? E ficou. E aí a gente foi se adaptando com outras práticas, mas ficou essa ritualística. Eu fui ficando com as clientes, fui pegando as clientes que sobravam da Duda e sobravam. Às vezes a gente tá cheia, pô. E aí a galera foi gostando e foi gostando da dualidade, igual eu comentei pra você, tanto a dualidade da força, das personalidades, da espiritualidade, das magias, a gente tem muita diferença entre a minha tiragem e a tiragem da Duda. E aí começou a criar o Casal do Tarô, porque tinha gente que gostava da minha tiragem, tinha gente que gostava da Duda, tinha gente que não queria ser atendido. E até hoje, e até hoje gente é assim. que faz questão de ser atendido pelo Lu, tem gente que faz questão de ser atendido por mim. Tem gente que é atendido por mim e corre, você atende por ela e tá tudo certo.
O importante é ser atendida pelo casal do tarô. Exatamente. É, um puta de um nome, mano. Puta de uma sacada, mano. Não sei se quem foi a ideia, parabéns, mano. Muito Eu não lembro obrigado. se veio de mim, se veio de você, mas obrigada. Casal do tarô, cara. Muito legal. Quem flertou com o ocultismo ou flerta com o ocultismo aqui? Os dois. Os dois. Quem se aprofunda mais? Eu acho que não tem quem se aprofunda mais, né? Porque a gente começou a estudar junto. Por a gente morar junto, a gente, tipo, como a gente trabalha junto, mora junto, os nossos horários são assim, um tá ali, às vezes, fazendo a mesma coisa que o outro, praticamente. Então, quando a gente senta pra estudar, estamos estudando a mesma coisa em conjunto. Então, foi evoluindo em conjunto. Entendeu? E estudamos com a Rê, Saudosa né? Rê. Ela começou... Vocês começaram a aprender com ela. Isso, ela vem Isso. nos ajudando Legal. nas práticas. Porque eu queria aprender, mas eu sei que nem toda fonte é confiável, né? E aí eu cheguei pra ela e falei, amiga, Você já dá um conhecia ela? help. A gente se conheceu mais ou menos nessa época, e aí eu falei assim, me dá uma ajuda aqui. Ela montou uma aula, Sim. né, pra gente ali, deu aula, até hoje super ajuda a gente com os rituais e tudo Sim. mais. Começou com... Você foi... Amiga, me socorre, preciso saber sobre esse assunto, quero entrar nesse tipo de magia. Ela veio e a gente começou a trocar conhecimento. E essa junção foi muito legal e a gente criou nosso grupo de estudos, e foi desenvolvendo, foi arrebanhando mais pessoas que tinham essa necessidade do culto livre, do ocultismo, de... Queremos saber sobre tudo. Não sabemos para onde vamos, mas estamos indo. Mas vocês não enxergam, não sei se eu posso estar falando asneira aqui, muitas pessoas já praticam esse culto livre? Porque Sim. pelo que eu entendi Sem do culto nomear, livre é né? o seguinte, você não tem liturgia, não tem regra, não tem porra nenhuma, você vai fazer conforme o negócio está acontecendo, o negócio, conforme você vai descobrindo e Sim, vai pra cima. exatamente. Permitir essa junção. Muita coisa é culto livre, é o que você falou, muita gente já pratica. A pessoa que se liberta das amarras que tem dentro das religiões, não que sejam limitantes, mais uma vez, mas decide seguir o seu caminho sozinho, é um Elas culto são livre. limitantes. Sim, sim. Entende? São extremamente importantes, porque o culto livre só vai existir porque existiram diversas outras religiões que explicaram sobre a sua perspectiva a espiritualidade. Na verdade, é um refresco já do que já foi feito. Sim. Só que assim, em relação à religião, é limitante, sim. Nem pessoa fala que não é, que é. Você, a partir da hora que você entra em algum lugar e tem regra, ela te limita. Acabou. Sim, pô. Acabou. Não tem nem como. É óbvio que Tem tem regras de boa convivência, gente. Com pelo amor de Deus. certeza. São, né? Mas tô falando assim, a partir da hora que tem uma regra mesmo, que vamos supor, você não tinha em uma outra casa, ela já te limita. Então, assim, falar que é limitante, o pessoal pode achar que ninguém tá ofendendo. É. Uma coisa, por É um exemplo. ponto de É um vista. fato. Por vamos exemplo, dizer, é a um partir fato. da hora que eu entro ao vivo aqui, se torna limitante pra mim. Você não pode falar o que... Eu não posso falar o que, porra, na verdade, às vezes eu tenho vontade. que a gente tava falando, que a gente tava falando meia hora atrás. Exatamente. O que mais Nem sempre mesmo. incomodou, às vezes, foi as faltas de respostas, as limitações, as faltas de respostas. A gente foi buscar onde a gente encontrasse. E aí você vai trilhar o caminho que precisar pra conseguir aquela resposta que você quer, entende? É basicamente cada dúvida que vai surgindo no seu caminho espiritual, você vai achando a resposta em determinada ou religião ou determinado tipo de assunto ali e vai encaixando, que nem você falou, aquele quebra-cabeça na sua cabeça, é isso? Exatamente isso. Eu sempre me vi como uma pessoa extremamente fragmentada, mas eu vou explicar no sentido de perdido dentro de mim mesmo. E aí, tipo assim, a minha busca pela espiritualidade foi uma busca pelas respostas pra entender o que eu sou, o que a minha ancestralidade é. Porque eu entrava numa religião justamente pra buscar isso. Só que, na verdade, não tava lá fora, tava dentro de mim. Aí, na hora que eu olhei pra dentro, eu tive que caminhar sozinho pra conseguir olhar pra dentro e falar assim, quem que é o Luiz Antônio? Quem que é a família Grigoleto? Quem que foram os ancestrais que morreram antes da gente? E aí foram aparecendo outros problemas que eu precisei buscar as respostas em outros lugares. E tem a questão de que a sua família tem o pé no Minha família. candomblé, no caso, né? Candomblé, E não no deram culto à continuidade. A minha família, eu não sei te dizer exato quantas gerações antes dos meus pais que tiveram contato com a religião. Porque a minha família é nordestina, então a gente perdeu muito contato com eles e o que eu sei hoje vem pela minha avózinha. Sim. O que eu consegui trocar de ideia com ela antes da demência começar a Sim. pegar muito. E aí eu fui conhecendo esses traços, mas assim, muito superficial. Então eu não tinha ninguém que ia falar sobre a minha família, sobre a minha ancestralidade, eu precisava descobrir. Aí eu conheci o superficial, ó.
Seu avô gostava de ir no terreiro, falavam que ele carregava um Zé Pilintra, mas ele também ia pra mata, pra cultuar a Jurema. Só que ele gostava da putaria, gostava das drogas, entendeu? E ele usava a espiritualidade pra proteger ele. Então, a minha família veio de um culto à espiritualidade meio controverso. E aí chegou até mim, eu falei assim, pô, eu não quero isso, eu quero me ajudar, eu quero me melhorar minha relação com a minha esposa, com quem a gente convive ali, entende? Então. Justamente, aí a gente foi se guiando, não foi uma coisa tipo assim, pô, tenho afinidade com esse conhecimento, vou seguir, não.